Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, me acompanhem até o final deste vídeo. A gente tem uma notícia aí exclusiva para passar para vocês. O Levenciano ontem esteve aqui no nosso canal, fez uma live aqui conosco e olha, Levenciano pode aparecer como vice-presidente no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação no final do nosso vídeo. Vamos falar muito aqui sobre as categorias de base do Vasco, explicar tudo o que aconteceu ontem em São Januário, Vasco da Gama contra o Remo. Que partida sofrível do Vasco, mais uma. Vamos falar aqui sobre a AGE, novas eleições, os grupos políticos reunidos lá em São Januário nesse exato momento, e ontem mais uma vez deu pane no sistema aí do sócio gigante e os torcedores do Vasco sendo impedidos de ingressar como sócios do clube. Bom, meus amigos, se inscrevam no canal, conforme vocês viram aí, tem assunto para tudo que é gosto. Deixe o seu like ou o seu dislike para você avaliar o nosso conteúdo. Ativem o sininho. Vamos lá, primeiramente aqui sobre as categorias de base. Hoje o Sub-17 e o Sub-20 têm duas decisões importantíssimas. O Vasco da Gama está jogando nesse exato momento pelas semifinais do campeonato estadual na categoria Sub-17 contra o Mulambo da Gávea. E o nosso Sub-20 joga a finalíssima aí do torneio Otávio Pinto Guimarães, torneio muito popular aqui no Rio de Janeiro. Primeira partida a gente perdeu para o Botafogo por 3-2, esse jogo aí às 3 horas da tarde. Bom, meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Remo, olha que jogo sofrível. Foi uma pelada, como a gente diz na gíria popular. E teve gente que ficou feliz com a performance do Vasco da Gama. O Vasco jogou o segundo tempo com um jogador a mais em boa parte. Ainda assim a partida foi 2-2. O torcedor do Vasco não merece mais esse time e uma reformulação tem que ser feita no departamento de futebol do Vasco da Gama. Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama tem a folha mais cara do futebol brasileiro da Série B, uma folha que gira aí em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio de reais, sinal que a austeridade não foi tão grande assim conforme a diretoria mencionou, mas a grana do Vasco foi investida de forma errada em jogadores fracos, em jogadores pífios como Morato, Marquinhos Gabriel, Rômulo, Michel, entre tantos outros. E é o seguinte, a gente está vendo jogador deixando o Vasco da Gama, o Vasco perdendo o jogador para o Ceará. Pois é, Germancano pode estar de malas prontas, vai ser difícil de segurar. Germancano recebeu uma proposta muito vantajosa do Ceará
na casa de 650 mil reais, com contrato até dezembro de 2023. Rapaziada, situação está difícil aí. O Vasco que tem uma grana para poder pagar o Germancano. Enquanto essa situação não for acertada, o Cano não renova com o Vasco e o tempo vai passando. Com relação à política do Vasco, os grupos políticos estão reunidos lá na porta de São Januário nesse exato momento para coletar assinaturas para a convocação da AGE. Neste momento, a gente tem 40% aí das assinaturas. Você que mora próximo de São Januário, que é sócio, tá com dúvida, apareça lá para essas dúvidas serem sanadas. E há uma expectativa muito grande para que a gente possa coletar aí até a hora do almoço muitas e muitas assinaturas através desse multirão. Outra coisa, ontem a gente tomou conhecimento que torcedores do Vasco relataram dificuldades para ingressar como sócios do Vasco da Gama. É o seguinte, é uma vergonha, esse problema já está acontecendo há uma semana. Isso é feito de forma proposital para que essa diretoria aí possa inibir o ingresso do torcedor vascaíno, porque é muita coincidência. Não adianta vir com um papo de dizer que trocou a operadora de pagamento, porque é só na categoria estatutária de sócio geral e de sócio proprietário. Uma grande vergonha, um golpe baixo dessa diretoria. Bom, meus amigos, com relação ao Leven, o Leven esteve ontem aqui conosco, atendeu o nosso canal, como ele faz sempre. Fizemos uma live aqui bacana. Quem não viu, assista. E o Leven disse que ele foi procurado por uma pessoa importante dessa diretoria e foi perguntado sobre a possibilidade de assumir aí a vice-presidência do departamento de futebol do clube. O Leven se colocou à disposição. O Leven, que é uma pessoa que sempre procurou ajudar o Vasco da Gama, e disse que até aceitaria conversar, desde que ele levasse aí os executivos dele, porque sozinho ele não consegue mudar as coisas aí no Vasco da Gama. É um trabalho em conjunto. Então a gente pode ter novidades aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. A gente pode ver o Levenciano aí como vice-presidente no departamento de futebol do Vasco da Gama. E de boa, era para essa diretoria tirar o chapéu e dizer assim: olha, não temos condições, assuma, Levenciano, daqui para frente, porque a gente não tem categoria. Planejamento do Vasco todo atrasado para 2021. E isso era o mínimo que eles poderiam fazer, deixar o Vasco nas mãos de quem tem credibilidade, com quem está com vontade de fazer algo pela nossa instituição. Certo? Agradeço pela sua atenção. Assista a live depois que a gente fez com o Leven. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Um final de semana abençoado e vai dar Vasco. Valeu!